Olá, olá! Primeiramente, uma boa noite para os nossos alunos e professores aqui que estão conosco, participando da gravação dessa aula, né? Eles acompanham ao vivo esta aula que é gravada nas quartas-feiras às 20 horas. Você pode participar desta aula também aqui pelo Google Meet. Mas também um bom dia para você que está acompanhando esta aula na estreia desse vídeo no domingo pela manhã, já logo aí, 15 para as 9, você está acompanhando conosco. Muito bom ter você aqui conosco. Uma boa tarde ou boa noite para você que está em algum outro dia ou horário, ainda do domingo ou durante a semana, meditando conosco nestas reflexões, nesta aula. Quero convidar aqui alguns dos nossos alunos a nos dirigir a Deus em oração. Então, abra aí seu microfone e ah, ore por nós, ore por esse tempo que nós teremos de reflexão. O legal é que todos vocês fecharam os olhos ao mesmo tempo e ninguém abriu o microfone. Amantíssimo Deus e Pai, te agradecemos por tua bênção, te agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos porque o Senhor está nos abençoando com mais um estudo da tua palavra, que o Senhor possa falar livremente a cada um de nós, nos dando a tua graça, a tua bênção e a tua direção. Usa o teu servo, pastor Cristiano, a ministrar mais esta aula, e que em tudo a tua graça se faça sentir em nosso viver. Por tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. O tema da lição de hoje, você já deve ter visto aqui embaixo no link, no título, aí na descrição, é a roupa nova. Não é o roupa nova, não confunda com o grupo de música, tá bom? Mas se tem uma coisa que é bom, gente, é ganhar roupa nova. Não só ganhar, comprar também, usar roupa nova, né? É coisa boa. Dia das Mães, bom, hoje é Dia das Mães, né? Então, aliás, você aí, mamãe, que está nos acompanhando neste domingo, um feliz Dia das Mães para você, tá bom? E provavelmente, no domingo, muitas mães vão ganhar roupas novas, né? E aí a gente brinca, né, que é o estrear. Então, estrear roupa nova, e é melhor ainda, ah, quando a roupa serve e cai bem, né? Dá aquele caimento, fica bem no corpo, fica bonito. A cor ali, ela destaca, né? A cor da sua pele, o seu cabelo, os seus olhos, o sorriso, né? Roupa nova é coisa boa, é muito bom. Todo mundo gosta, não importa a idade, não importa o sexo, a cultura, todo mundo gosta de uma roupa nova, né? E nós vamos ler aqui o texto-chave de hoje, e você vai entender por que a gente está falando de roupa nova. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Olha, deixa eu só ver se é isso mesmo. Eu acho que eu falei um versículo a mais. Só um minutinho. Não, é 22 e 23. 24 a gente vai falar depois. Então, Efésios 2, 22 e 23 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então, uma coisa interessante que o texto bíblico nos traz é essa expressão despir-se, se desvestir, tirar alguma coisa, né? O tempo todo a Bíblia vai trazer essas expressões, vai falar sobre roupa. Paulo usa essa mesma citação, desse despir, desse tirar, vamos pensar aqui em roupa, por exemplo, ali em Colossenses. A carta aos Colossenses e a carta aos Efésios, elas foram escritas praticamente juntas, ali, uma depois da outra, né? Não sabendo qual das duas veio primeiro, se foi Efésios ou Colossenses, porque ambas foram escritas na prisão, mas foi em um período próximo, então elas têm muitas similaridades nos textos. Mas não só isso, a Bíblia usa muito esse sentido sobre uma nova roupa e sobre roupas antigas. Jesus vai trazer a expressão sobre mandamentos. Ele diz: olha, você não coloca um remendo novo em tecido velho,
né? Então, você não vai pegar ali um pano novo num tecido velho, por quê? O pano novo, ele é resistente, ele é forte, ele não tem tanta elasticidade, e o tecido velho, quando você costurar, ele vai rasgar, não vai adiantar nada. E aí ele está falando, inclusive, sobre o ensino, o novo ensino a pessoas que têm ainda uma velha mentalidade, que ainda. E aí, mais à frente, a gente vai aprendendo sobre a conversão a Jesus Cristo, sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente vai percebendo todas essas coisas. Porém, você vai ver uma expressão trabalhada de uma maneira muito forte sobre roupa ali no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, ele vai falar ali às 7 igrejas, ele vai falar sobre este vestir-se de novas roupas que são dadas pelo próprio Jesus. Depois você vai ver mais à frente falar nessa mesma situação, se eu não me engano, em Apocalipse 18, vai falar daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, foram purificados. Então, o tempo todo, a Bíblia vai fazer estas comparações com coisas do nosso dia a dia, especialmente sobre roupa. E ele está falando para a gente começar a se vestir de uma maneira diferente. O objetivo, o alvo da nossa lição hoje é ter a compreensão, aliás, ter condição de reconhecer uma nova vida em Cristo, e o que é necessário, o que precisamos observar para ter essa nova vida, para viver essa nova vida em Cristo. Lembro a você que a motivação desse texto, a gente está lendo um recorte do capítulo 4, né? Então, capítulo 4, a gente está lendo do versículo, nós vamos trabalhar, estudar os versículos 17 a 24, a gente já estudou, do versículo 1 ao versículo 16. Mas Paulo introduz essa parte, pensando ali, volte a sua Bíblia aí para o versículo 1, Efésios 4:1. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, ele não saiu desse mesmo pedido, dessa mesma instrução, mas agora ele está trazendo um novo pedido e uma nova instrução. Então, ele continua dizendo: olha, vocês foram vocacionados, chamados à salvação, chamados a uma nova maneira de viver, a um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, eu peço que vocês passem a viver dessa forma. E é por isso que agora Paulo vai fazer este paralelo do vestir e o desvestir, do revestir, que é o vestir novamente, ele vai trazer algumas coisas à nossa memória. O tempo todo, Paulo vai falar sobre identidade e propósito na carta aos Efésios. Lembrando um ponto chave dessa carta. Qual que é mesmo o tema central? Vamos ver se alguém lembra. O tema central da carta de Efésios? Eu vou entender o silêncio como vocês não lembraram. Estamos na aula de número 7. Olha, então vocês têm mais umas 2 aulas aí para poder gravar, tá bom? A unidade da igreja em Cristo Jesus. Essa é o tema central da carta aos Efésios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 13, ele começa a trazer o conceito do que é uma igreja, do que é a unidade da igreja em Cristo Jesus, falando sempre desses 2 pontos, propósito e identidade. E Paulo ele vai sempre trazendo à memória alguns aspectos da nossa identidade, mas agora ele já começa a dizer, olha, já que você é isso, você deve passar a viver dessa forma. Já que você não é isso, você não deve viver mais dessa forma como você vivia. A identidade comunica a ação, e a ação comunica a identidade. Sabe o texto bíblico que Jesus, na verdade, uma fala de Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. E aí isso se tornou até, tem muita gente que não sabe que isso é um versículo bíblico, tem muita gente que acha que é um ditado popular. Ah, mas é justamente a nossa fala, a nossa atitude, a nossa postura revela a nossa identidade. Não é a nossa atitude que transforma a nossa identidade, mas ela revela quem nós somos e o que nós temos aqui dentro. Então, Paulo está muito preocupado em mostrar, olha,
vocês não são mais assim, ou vocês agora são assim. E vamos dividir a nossa aula nestas duas formas de pensar. O que nós éramos, ou quem nós éramos antes, e quem nós passamos a ser, quem nós somos agora. E nós vamos começar aqui com os versículos 17 a 19 de Efésios 4. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim. Efésios 4, dos versículos 17 a 19, e a gente vai entender como nós éramos antes. Quem achou pode ler. Efésios 4, do 17 ao 19. Assim eu digo a vocês. Pode continuar, Bi. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Muito bem. Então, Paulo, ele não vai usar a expressão agora, como ele falou ali no início do capítulo, aliás, no capítulo de número 3, falando vocês eram, mas ele identifica aonde aqueles que não têm a Jesus Cristo, e aí ele vai usar a expressão como os gentios, ou seja, como aqueles que não são judeus, como aqueles que tinham uma vida sem o mero conhecimento de quem Deus é, e aqui ele faz essa distinção porque ele está escrevendo para Éfeso. A maior parte daqueles que conheceram ali, que se formaram como cristãos em Éfeso, não eram judeus. Haviam alguns, você vai ver isso em Atos 19, mas a grande maioria da igreja naquele tempo ali era de não-judeus, ou a expressão que a Bíblia usa, gentios. Toda vez que você lê gentil na Bíblia, entenda que não é uma pessoa legal, uma pessoa que faz gentil, que pratica a gentileza, que é um não-judeu, tá? Então, ele está dizendo, olha, não vivam como vivem os judeus. Eu insisto nisso. Eu já falei, Paulo ele já está dizendo, olha, eu já falei sobre isso. Não vivam como aqueles que não pertencem ao Senhor, como aqueles que não pertencem a Jesus Cristo. E eu vou lembrar a vocês como vivem essas pessoas e como vocês viviam antes. Olha, eles viviam na futilidade dos seus pensamentos, ou, eu estou lendo aqui o versículo 17, ou na versão que a Bianca leu, eu tenho aqui também, viviam na inutilidade dos seus pensamentos, e uma coisa interessante é justamente pensar sobre isso. Quando você não pertence a Cristo, um reflexo disso é ter um pensamento fútil, ou um pensamento inútil. Se você ler esse texto na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, ele diz, pois os pensamentos deles não têm valor. Fútil é aquilo que não tem real valor. Aquilo que, de fato, não é inútil. Você pode viver sem. Aquilo não tem valor, de fato, né? Então, vou dar um exemplo de algo fútil que você consegue ver na tela do meu celular aqui, que você está vendo agora. Você está olhando aqui no fundo, em cima do meu ombro, uma espada. Isso é totalmente inútil. Algum dia, quem sabe, há uns 300, 400, 500 anos atrás, e até antes, poderia ter sido algo útil, uma arma de defesa ou algo do tipo. Hoje em dia, é algo completamente inútil, algo completamente fútil, tanto está na minha parede como um elemento decorativo. E aí, Paulo está dizendo, olha, a mentalidade de vocês, o pensamento de vocês, o pensamento deste que não pertence a Cristo, o tempo todo é para coisas sem valor. Eu, essa semana, estava acompanhando, né, essa semana estive em viagem, estava visitando meu sogro, ele teve ali sua cirurgia na região ali do quadril e ali na região da perna, né, precisou ali substituir uma parte do osso por uma prótese, tá muito bem, tá se recuperando muito bem, então não estive na nossa igreja, lá não estive presente lá, meu sogro mora no sul de Minas. E aí eu fui acompanhando as atividades da igreja depois, porque
onde meu sogro mora, não tem internet, ele mora no meio da roça, um lugar maravilhoso para você descansar. Então, eu só acompanhei depois que a internet voltou, e ainda quando eu ia perto de alguma região mais alta ali, que pegava um sinalzinho de celular. Mas eu só, de fato, fui ver a programação da igreja, depois que chegamos em São Paulo. E aí, a nossa igreja tem várias redes sociais, né? Tem o Facebook, mas as mais ativas são o Instagram, e agora a igreja tem um TikTok. Pois é. E aí fui ver lá o que tinha ali no TikTok, né, da nossa igreja. Terminei de ver, e aí passei para cima, porque eu acompanho no meu perfil, eu tenho ali um TikTok, não faço, só acompanho, tá, gente? Não faço, não sou TikToker, tá? Eu sigo a Junta de Missões Mundiais e sigo a Junta de Missões, comecei a seguir agora a Junta de Missões Nacionais, achei o TikTok deles lá, da nossa Convenção Batista, e a nossa igreja, só esses três mesmo que tem lá. Não é uma rede social que eu dou muita atenção, mas aí eu falei, bom, vamos ver, tem a opção lá no TikTok do Para Você, o Explorar e um do meio que eu não lembro o que que é. São três negócios assim. E tô lá no Para Você, que é não, é Seguindo, Para Você e Explorar. Eu acho que eu tava no Seguindo. E aí fui vendo ali as postagens, né? Então terminei de ver, migrei ali por Para Você para ver se aparecia alguma coisa. Quando foi no Para Você, vem de novo algumas coisas da igreja, algumas coisas da junta, e na sequência vem um corte de um dorama. Quem aqui sabe o que é dorama? Dorama é a novela coreana. Tem umas dorameiras aqui, provavelmente. Olha lá, ó. Tem uma aluna já fazendo aqui o coraçãozinho do dorama. Isso aqui, ó. Se vê algum jovem ou alguma mulher fazendo isso aqui é um mini coração, tá? Os coreanos fazem coração desse jeito, tá? E eu vi um corte de um dorama. Eu falei, tá bom. Aí passei para cima. Aí veio outro corte de outro dorama. Aí passei para cima. Aí veio mais um outro corte de um outro dorama. Eu até achei estranho, falei, gente, mas não tinha que ser um negócio para você? Eu nunca assisti um dorama na vida. Não sei por que o TikTok resolveu me sugerir dorama. Acho que eu preciso de algum drama na minha vida. Os doramas são as novelas coreanas, né? E eu descobri que também ah, tem novelas chinesas também no estilo do dorama, porque um dos que eu vi lá, eu conheço um pouquinho só de ouvir, não sei traduzir. O coreano, o chinês e o japonês, porque eu trabalhei com clientes dessas três nacionalidades, então se eu escuto um ou outro eu consigo. E eu tava vendo, o corte que eu vi era chinês, era um dorama chinês. Mas desses três que apareceram, era tudo igual. Igual novela brasileira, igual novela mexicana. As novelas mexicanas são todas iguais. Vai mudando a história, mas no fim das contas tem a mesma estrutura. A novela chinesa, a novela mexicana é tudo igual, muda a estrutura ali, porque é o formato. Na verdade, novela é um formato televisivo, é um formato de mídia. Mas o que foi muito interessante nesses três cortes que eu vi? Ela sempre tinha a ver com uma pessoa que estava em sofrimento e ela, por algum motivo, era humilhada por uma família rica. E o plot twist da história, a virada da história toda é que aquela pessoa descobria que era herdeira de alguém de uma família rica, ou ela se apaixonava, o príncipe encantado, né, o moço da família rica se apaixonava pela moça, ou ao contrário, era sempre uma história assim, era sempre uma história. Teve um corte que eu vi que o rapaz se apaixona pela menina, o rapaz rico se apaixona pela menina rica, e no final das contas a menina descobre que ela é herdeira de uma família rica. Foi muita riqueza. Mas por que eu estou contando tudo isso, né? Porque se você for olhar a nossa programação de mídia, de YouTube, de TikTok, de TV, televisão, filmes e séries no geral, a maioria delas, se não todas, estão voltadas para algo que não tem grande valor. O sucesso é sempre de uma maneira específica. O sucesso é algo que é reconhecido por todas as pessoas, então, aos olhos de todos, então você tem o sucesso.
você sempre vai derrotar ali, e esse sucesso vai ser o atingir dos seus sonhos, e geralmente está ligado a situações materialmente demonstradas. Então, olha, porque no final das contas, a pessoa era de família rica, ou a pessoa conseguiu subir naquele patamar na empresa, ou a pessoa conseguiu, enfim, fazer aquelas viagens que ela tanto queria, estudar no exterior e assim por diante. Geralmente tem a ver com isso. Isso revela como aqueles que não pertencem a Cristo constantemente pensam. O pensamento o tempo todo, ele não tem grande valor, não gera de fato grande transformação. Sim, pode levar a momentos de grande alegria, momentos de grande prazer, não é tristeza, não, pelo contrário. É coisa que aos olhos das pessoas, da maioria das pessoas, vai ser, e até aos nossos olhos, parece ser muito bom. Mas quando você vai pesar todas essas coisas, você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que vivem na futilidade, na inutilidade dos seus pensamentos. A maioria dos nossos sonhos, se a gente não submete tudo isso a Cristo, a maioria dos nossos sonhos não vai gerar mudança na vida das pessoas. Vai gerar na sua. Quem sabe, da sua família, pessoas ao seu redor ali, mas não vai gerar uma grande transformação próximo de pessoas que você está. E Paulo está dizendo isso. Quem ainda não é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, está preso em pensamentos inúteis. Está preso na futilidade das suas fantasias, dos seus desejos, dos seus pensamentos. Mas ele ainda usa uma outra expressão. Ele diz: olha, o entendimento deles era obscurecido, ou é obscurecido. O entendimento deles, a conclusão, o pensamento. E sabe, eu escuto muito isso de algumas celebridades, especialmente tenho escutado alguns comediantes e alguns cientistas, ah, quando as pessoas, quando eles começam a falar sobre a fé deles, ou a ausência de fé, não, eles vão afirmar, eu não acredito em Deus. Porque Se, se Deus existe, por que então existe tanta maldade, tanta injustiça, tanta crueldade nesse mundo? Não, Deus não pode existir. E Paulo está dizendo sobre isso. A mente deles está obscurecida. Eles não conseguem perceber que a nossa atitude, os nossos pensamentos antes de Cristo, eles estão cegos pelo pecado. E que é o pecado que trouxe todo este mal e que perdura todo este mal nesse mundo. O pecado é uma das expressões como a própria injustiça. A injustiça é o pecado. E injustiça não é só que você leve vantagem sobre alguém necessitado. Por exemplo, a gente geralmente olha para a injustiça dessa forma. Alguém que não tem como se defender e é agredido, é lesado, é roubado ou não é atendido. A gente pensa geralmente em injustiça desse jeito. Mas não, injustiça na Bíblia é aquilo que não é a vontade de Deus. Todo aquele que não faz a vontade de Deus comete injustiça, porque Deus é o justo. E fazer a vontade de Deus é praticar a justiça. E aí, o que, que ele está dizendo aqui para nós? Olha, você antes não tinha o entendimento do que era a vontade de Deus, do que é justiça, do que de fato é bom, do que de fato é o perfeito amor de Deus. Então, esse é o segundo ponto que ele vai colocar para nós. Terceiro ponto, sobre quem nós éramos antes e sobre quem são aqueles que ainda não pertencem a Cristo. Ele diz: olha, separados da vida de Deus. E isso aqui é um negócio terrível, porque em tudo que nós fizéssemos, de fato, não haveria vida. E vida, que eu estou falando aqui, não é só o respirar, é vida eterna, é vida além do pecado, porque você percebe uma coisa interessante quando o livro de Apocalipse está narrando ali
sobre a segunda morte, ali em Apocalipse 19, ele vai falar que é o momento em que o inferno, o diabo, seus anjos e todos aqueles que lá estão são lançados no lago de fogo e enxofre. E aí ele descreve, esta é a segunda morte. Porque a primeira morte, ela não se dá apenas com o término da nossa respiração, com o parar do nosso coração, com a morte do nosso cérebro. Na verdade, nós é como se estivéssemos vivendo como mortos-vivos. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, querido, o que a Bíblia está nos dizendo? Toda sua atitude tinha como resultado ou consequência o pecado. Então, tudo o que é feito, até naquilo que é bom, resulta no pecado. Até quando há uma grande descoberta científica, aquilo de alguma forma vai ser transformado em pecado. Até quando há uma boa ação humanitária, aquilo de alguma forma vai ser revertida no pecado. E aí ele está dizendo, olha, vocês estavam separados da vida de Deus. Tudo que vocês faziam, tudo aonde vocês viviam, era a morte. Por isso Jesus vai dizer, lá em João capítulo 11, que ele é que tem vida, e que ele é a ressurreição e a vida. E quem quiser de fato viver, é viver nele. Porque em Cristo nós somos libertos do pecado. E aí ele diz aqui, olha, mas deixa eu explicar. Por que vocês tinham a vida separada de Deus? Ele diz, por causa da ignorância em que vocês estavam, em que vocês estão. E aí, então, ele traz de novo o conceito deste entendimento obscurecido pelo desconhecimento. A palavra ignorância, gente, não é burrice, tá? Por exemplo, eu sou profundamente ignorante sobre física nuclear e também sobre física quântica. Já ouvi alguma coisa ou outra, mas sou profundamente ignorante. Na verdade, eu não sou muito conhecedor mesmo de física, para falar a verdade. Eu fui muito mal nessa matéria na escola. Quer dizer que eu desconheço sobre o assunto. Tá? Não é que me falta inteligência. E aqui as pessoas literalmente desconhecem sobre a vida de Deus, a vida em Cristo. Mas Paulo não nos trata como os coitadinhos ignorantes. Por exemplo, como a gente olha para uma criança pequena, que não conhece da vida, não conhece do mundo, não conhece, não aprendeu, não só na questão da vivência, mas sobre as coisas mesmo no mundo, está avançando na escola. E fala bobagens, né? Fala coisas, para mim as nuvens são feitas de algodão, eu acho que são de algodão doce. Você ri e fala, que bonitinho, né? Coitadinho, né? É pequenininho, é ignorante, ainda não conhece, né? Ou então ela compartilha de um sonho, não, porque um dia eu vou ter o maior restaurante do mundo, eu vou ser o melhor jogador do mundo, eu vou ser o melhor, o maior disso ou daquilo, e aí você fala, que bonitinho, não conhece ainda a vida. Então você sorri, você tem dó da ignorância. Paulo não está falando com essa dó. Porque olha o que ele diz na sequência. A ignorância era devido ao endurecimento dos corações. É simplesmente não querer crer. É o que acontece, por exemplo, com o faraó ali no Egito, quando vê a ação de Deus e diz, não, simplesmente não creio que este Deus de vocês vá libertá-los, que é ele que teve esse poder. Assim como o evangelho está sendo anunciado. Ainda falta muita gente, tá? Falta muita gente para conhecer o evangelho de Cristo. Nossa Junta de Missões Mundiais e outras agências missionárias estimam que 4,8 bilhões de pessoas não ouviram do evangelho, não conhecem a Jesus Cristo. Isso é mais da metade da população mundial, é cerca de 54%, algo parecido com isso. Da população mundial não conhece a Jesus Cristo. Mas a parcela daqueles que já ouviram do Evangelho, não quer dizer que os outros 46%, ou em torno disso, entregaram a vida a Jesus Cristo. Não, eles ouviram do Evangelho.
E a maioria não creu. Não, eu não creio que seja esse o caminho. Não, eu não consigo aceitar que o meu destino é esse e que eu não posso me redimir dos meus pecados. Não, eu nem creio que haja pecados. Não, eu não creio que haja um Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês eram separados porque simplesmente seus corações eram endurecidos. Não é porque vocês não sabiam, é que vocês não queriam saber. E eram ignorantes porque não quiseram conhecer, não é porque não lhes foi anunciado. Pode ser que você tenha sido, por algum momento, uma dessas pessoas que ouviu da mensagem do evangelho, mas escolheu, por algumas vezes, dizer não. Pode ser que para você não tenha sido a primeira vez. Estávamos nessa situação. E Paulo termina com o último aspecto da nossa vida aqui, onde nós estávamos. Ele vai terminar ali no versículo 19, dizendo: perdido, tendo perdido toda a sensibilidade. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, no versículo 19, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Então, tendo perdido toda a sensibilidade, tendo perdido toda a noção, tendo perdido toda a vergonha, aquele que não está em Cristo, suas atitudes são o tempo todo insensíveis. Elas vão ser insensíveis quanto à justiça de Deus em relação às pessoas, elas vão ser insensíveis quanto ao amor de Deus e quanto ao amor ao próximo de uma maneira como Cristo nos amou, tá? Porque algumas pessoas conseguem, ou até muitas pessoas conseguem amar o próximo assim, seu parente, seus amigos, pessoas que ele gosta. Mas esse não é o tipo de amor que a palavra de Deus diz que gera a justiça, que gera a vontade de Deus. O amor ao próximo, ele é por pessoas que não merecem esse amor, inclusive. Não é só para o coitado, para o injustiçado, mas para aqueles que realmente não mereceriam ser amados por nós. Aí é que está o verdadeiro amor ao próximo. E aí, Paulo está dizendo qual que é a consequência de pessoas que vivem de maneira insensível. Ele vai dizer, olha, se entregaram à depravação, ou, em outra tradução, totalmente aos seus vícios. E aí, cometendo com avidez, né, toda espécie de impureza, ou, em outra tradução, sem controle, fazem todo tipo de coisa. Uma das coisas interessantes, no capítulo seguinte, né, no capítulo 5, Paulo vai falar para nós não nos entregarmos ao vinho que nos leva ao descontrole, ou o que algumas traduções mais antigas trazem como libertinagem. Simplesmente, as pessoas, por não terem a sua vida em Cristo, por terem um entendimento obscurecido, por terem um pensamento fútil ou um pensamento inútil, vive sem sentir, sem a sensibilidade do que realmente está fazendo mal a elas, levando elas a uma vida completa de pecado. Por isso que ele vai usar a expressão uma vida depravada, uma vida com toda espécie de impureza, ou seja, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Estes éramos nós. Era assim que nós éramos antes. É assim que são as pessoas que ainda não têm a Cristo e não percebem isso. Mas agora ele começa a trabalhar conosco quem nós somos agora. Então, leia para mim, Efésios capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Efésios 4, do 20 ao 24. Pode ler. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Bem, então, aqui eu vou começar do final do texto. Eu vou começar do versículo 24, porque eu fiz a pergunta. Quem nós somos? O que nós somos agora? Qual é a nossa identidade? O que é essa nova roupa? Tudo que a gente falou até agora era a velha roupa. O que é essa nova roupa? E aí, lá no versículo 24, ele descreve quem nós somos. Ele usa o verbo ser. Ele diz, somos criados para ser semelhante a Deus. E aí, de uma maneira específica, então agora eu sou todo-poderoso, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou amor, né? Eu sou justiça. Não, não é em tudo isso. Ele coloca aqui em justiça e em santidade. Então, você não é semelhante a Deus em tudo, até porque não é possível ser semelhante a Deus em tudo. Os atributos que a gente chama de naturais de Deus, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, entre alguns outros, ou em outras teologias sistemáticas são chamados de atributos não comunicáveis. Deus não comunica, Deus não passa isso para nós. Isso a gente não pode ser. Mas os atributos morais ou os comunicáveis é aquilo que a gente pode ter. Então, Deus é amor, nós podemos amar. Deus é santo, nós podemos agir em santidade. Deus é justo, nós podemos agir em justiça. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Isso é uma coisa interessante. Paulo vai usar essa mesma expressão em 2 Coríntios capítulo 5. Nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Querido, a Bíblia vai nos dizer, o próprio Jesus vai usar a expressão, que nós nascemos de novo. Mas Paulo ainda vai aprofundar mais. A carta aos Efésios vai aprofundar mais. A segunda carta aos Coríntios também vai aprofundar, dizendo, vocês é como se vocês tivessem sido recriados, vocês foram criados novamente, vocês são novas criaturas. E qual é o propósito? Então perceba aqui, ó, junto os dois, porque ele diz, para ser. Aqui ele fala sobre identidade e propósito, tudo junto. Para ser semelhante a Deus na sua justiça, em sua santidade. Então, o que Paulo vai dizer para nós? Você foi feito, criado, redimido, salvo, é nova criatura para fazer aquilo que Deus faz. Para imitar o seu Pai Celestial. E é por isso que ele está dizendo em justiça. Agir de acordo com a vontade de Deus. Jesus o tempo todo vai falar isso. Olha, a minha comida, lá em João 4, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele vai repetir isso em João 17, por exemplo, ele vai falar isso em João 14 e vários outros textos bíblicos dos evangelhos, você vai ver essa expressão que o desejo de Jesus é fazer a vontade do Pai, é praticar a verdadeira justiça. Ao mesmo tempo que nós praticamos a justiça, nós andamos em santidade, ou seja, de maneira diferente, de maneira separada. E tudo isso provém da verdade. O conceito de verdade no Novo Testamento, ele tem dois conceitos muito fortes. O primeiro, tudo aquilo que é real, tudo aquilo que de fato é. Então, ele está dizendo, olha, isso aí é proveniente da verdade. Isso é proveniente, de fato, isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. Não há nada de mentira nisso. Então, você foi criado proveniente dessa verdade. Ao mesmo tempo, a Bíblia também define como Jesus sendo a verdade, ou seja, ele está dizendo para nós, fomos criados para sermos a semelhança de Deus, em justiça, em santidade, que vem de Jesus. Você só consegue viver uma vida justa, uma vida santa, se for em Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro caminho. Não é simplesmente você pegar, ler a Bíblia e ler tudo aquilo que está escrito e começar a fazer exatamente. Jesus teve essa conversa com um jovem rico.
que olhava os mandamentos e obedecia tudo aquilo. Jesus está falando, uma coisa lhe falta. Deixa tudo o que você tem como um verdadeiro tesouro, aquilo que você considera como mais importante. Deixa tudo aquilo que você considera como o primeiro, no caso daquele jovem era a riqueza. E me segue. Eu serei o primeiro. Eu serei aquele a quem você vai imitar. Você será o meu discípulo. Então, é sempre em Cristo, é sempre na verdade, e a verdade é Jesus. Mas isso é o final do texto. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa escola, porque o tempo todo agora, Paulo vai falar de ensinamento. Então, ele fala da escola do discípulo de Cristo, da escola do cristão. E aí ele vai dizer, olha, vocês, lá no versículo 20, vocês aprenderam de Cristo. Uma coisa importante aqui que Paulo vai colocar de uma maneira clara. Não sou eu o senhor dos seus ensinamentos. Não sou eu o mestre. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é a mim que vocês estão seguindo. Eu estou repetindo aquilo que o meu Senhor falou. Eu estou falando aquilo que o meu Senhor disse. E veja que interessante, Jesus fala sobre o Espírito Santo, lá em João 14, dizendo que ele nos fará lembrar tudo que ele ensinou. E ele repete, ele reforça esse mesmo conceito no capítulo 15, João 15. Ele nos fará lembrar tudo que ele ensinou. E aqui, Paulo está dizendo, vocês não aprenderam de Paulo, vocês aprenderam de Cristo. Paulo foi instrumento. Cristiano é instrumento, Salovi é instrumento, Emil, Senedina, Bianca, Miguel, a Alta, Cíntia, todos são instrumentos, mas o aprendizado vem de Cristo. E aí ele começa a reforçar isso. Vocês aprenderam dele, vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Então percebe, primeiro aspecto da nossa escola, quem é o nosso professor? Eu diria que, de fato, todo professor de escola bíblica, todo mestre, todo profeta do Novo, do Antigo Testamento, dom de profecia, todo evangelista, todos aqueles que se manifestam no dom da palavra, de fato, eles são mensageiros. Nós transmitimos a mensagem, porque o ensinamento vem de Cristo. E é que interessante, uma coisa interessante quando a gente fala sobre discipulado em Cristo, discipulado, verdadeiro discípulo de Cristo e o verdadeiro discipular, você não vai apontar para a sua vida, você vai apontar para Cristo na sua vida ou diretamente para Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, vocês ouviram falar dele. Vocês não ouviram falar de Paulo. Vocês não ouviram falar de mim. Então, na escola dos discípulos de Cristo, a foto, o modelo, o alvo é Jesus. A gente vai ver essa mesma expressão quando a gente for estudar Filipenses, no capítulo 3. É dele que você vai ouvir falar, é nele que você vai ouvir falar, e é ele que vai trazer o ensino, e ele vai usar pessoas para fazer isso, mas tudo é dele. E aí, então, uma vez que a gente é ensinado nele, por ele, para ele, Paulo agora vai dizer o seguinte, nessa escola, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, aí o texto base, o texto-chave. Você foi ensinado a se desvestir, a tirar a roupa deste velho ser humano. A expressão homem aqui não é ser do sexo, ser humano, sexo masculino, é o ser humano no geral. Você, homem, você, mulher, você foi ensinado a se desvestir de quem você era. Ele está falando de identidade, ele não está falando só de roupa. Claro que em algumas situações até mesmo a roupa muda. Até mesmo a postura, o jeito de se vestir e até mesmo o jeito de falar. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, você foi ensinado a não viver mais como você vivia. E aí,
Paulo, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, nos versículos de 17 a 19. Então, Paulo faz um resumo geral muito importante aqui. Como vivia o velho Cristiano, a velha Emilce, o velho Salovi, a velha Cíntia e qualquer outro que esteja aí conosco, nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, por exemplo. O velho você, aquele que se corrompia por desejos enganosos. Esse é o resumo. O velho ser humano, a velha roupa, era mostrado, como é que era escancarado que eu tinha uma roupa velha, que eu estava vivendo do jeito antigo, do jeito errado. Eu era corrompido, eu era carregado pelos meus desejos e desejos enganosos. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai nos dizer que enganoso é o coração. Quem pode compreendê-lo? Versículo 10, Deus vai dizer, mas eu sou aquele que sonda o coração, que conhece o coração do homem. Gente, o nosso coração, os nossos desejos da nossa mente, nos conduzem sempre ao erro, sempre ao engano. Nossos pensamentos eram fúteis, eram escurecidos pelo pecado, eram mortos. E Paulo vai dizer isso, vai trabalhar isso em Gálatas 5, depois dá uma olhadinha em Gálatas 5, vai falar muito dessa dinâmica sobre o que a natureza humana quer, e ele usa a expressão a carne ou o corpo, e o que o Espírito Santo quer. E aí ele vai falar de maneira um pouco mais detalhada sobre a obra da carne, ou as obras da carne, e o fruto do Espírito. Então fica aí para você de lição de casa, ler Gálatas capítulo 5, para entender isso daqui. Mas Paulo está dizendo, vocês agora devem viver sem esta velha roupa, sem deixar-se enganar pelos seus antigos desejos. Vocês são novos. E aí, olha, o que ele vai dizer no versículo 23? Nessa nossa escola, vocês foram renovados no modo de pensar. Perceba como ele está trabalhando muito esse aspecto. E uma coisa interessante, gente. Por que ele está falando tanto isso? Tanto o mundo judeu quanto o mundo helênico da época, o mundo greco-romano, tinha muito a ver com a ação, com o agir. Quando você lê obras gregas, como a Ilíada ou a Odisseia, quando ele descreve Aquiles estava ali parado. Você é um brasileiro, você, uma pessoa ocidental, quando você fala, ele está ali parado, você automaticamente pensa, ele está pensando em algo. E se logo depois vem uma batalha, então ele fala, ele estava pensando naquela batalha, ou ele estava pensando na terra dele. O mundo helênico não tinha isso. Quando uma pessoa estava parada, ela estava parada, ela não estava pensando. Sabe o que a gente fala, o que fala sobre os homens, sobre a caixinha do nada? O mundo antigo, na maioria das culturas, era literalmente, não, você não está pensando em nada, era vazio. O mundo judeu, ele tinha uma compreensão melhor sobre a questão do pensamento, porque os 10 mandamentos falam, não deseja as coisas do próximo. Então, ele já sabia que o desejar estava aqui na mentalidade. Porém, para ele, o pecado era a atitude. E aí Jesus vem e mostra como que a lei de Deus ela é profunda, porque ele vai dizer lá no Sermão do Monte, né, de Mateus 5 ao 7, dizendo, olha, se você pegar uma mulher e tiver relação sexual com ela, você cometeu adultério. Não, se você olhar e você desejar, mentalidade na sua mente, se você já desejar, você já cometeu adultério, você já pecou. Se você colocar em prática da maneira física, então foram 2 pecados, não foi um só. E aí Paulo, agora, ele está trabalhando na nossa mente, mais do que nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Ele está dizendo, olha, vocês antes eram corrompidos pelos seus desejos enganosos. Agora, vocês foram renovados no seu modo de pensar. Portanto, não fique pelado.
Porque Paulo diz, você tem que se despir, você tem que tirar a sua roupa, mas ele não está deixando você nu. Ele diz, revista-se, vista-se novamente, você não vai andar nu, você não vai andar pelado, né? Ou seja, você não vai andar num nirvana, num vazio, você não vai se esvaziar. Esse é um ponto importante. Aprendi isso com o pastor Jonatas Leone, médico também, doutor Jonatas Leone, doutor Johnny, falando sobre vícios e hábitos. Sabe como é que você vence um vício? Não é simplesmente não tendo a atitude, é substituindo por um bom hábito. E detalhe, doutor Jonatas, ele não aprendeu isso só com a ciência, ele extraiu isso da palavra de Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo. Você vai trocar. Você não vai simplesmente, não vou mais pensar naquela moça, não vou pensar mais naquele rapaz, não vou pensar mais em pegar aquilo do outro. Não, você vai amar. E uma pessoa a quem você ama, você não quer usar do corpo dela. Uma pessoa a quem você ama, você não quer tirar as coisas dela. Uma pessoa a quem você ama, você não quer que aquela pessoa se dê mal, que aquela pessoa, que aconteça coisas ruins com ela, que você ama. E é isso que Paulo está nos instruindo, é isso que a palavra de Deus está dizendo, olha, vocês vão mudar o jeito, vocês vão botar a nova roupa. E aí, uma das coisas maravilhosas. Que nova roupa é essa? Que novo homem é esse? Por que ele usa a expressão homem também? O novo homem, essa nova roupa, é Cristo. Você tem a mente de Cristo, o modo de agir de Cristo. E é por isso que ele termina o versículo 24, dizendo, olha, revista-se do novo homem. Este novo homem, esta nova pessoa, esta nova roupa, é semelhante a Deus em justiça e em santidade. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre essa nova roupa aí. Vou te dizer, de todas as roupas que você vai ganhar na vida, você vai ganhar umas roupas muito legais. Se já não ganhou, já não tem nenhuma melhor do que essa. Você está vestido e revestido em Jesus Cristo. É por isso que quando nós vamos olhar no capítulo ali em Apocalipse, no capítulo de número 19, deixa eu só pegar o versículo aqui, eu não anotei. Oh, perdão. Deixa eu ver aqui se é o 19. Não é o 19. É porque eu estou usando a expressão errada. Estou procurando como roupa. E a palavra que eu quero é vestes. É uma outra expressão para roupa. Aqui. É o 22. É o último capítulo. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 14. Diz assim: felizes os que lavam as suas vestes e ainda assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Nós fomos chamados a uma nova forma de viver. Claro que a Bíblia está usando um sentido figurado, mas todo mundo repara quando você põe uma roupa nova, não é? Então, se você tem um convívio com as pessoas, por exemplo, aqui na nossa igreja, uma roupa que a pessoa nunca vestiu, ou então na sua casa, melhor, vamos pegar na sua casa. Na sua casa, se você convive aí com seus parentes, eles sabem as roupas que você veste. Quando você põe uma roupa nova, eles sabem que aquela roupa é nova, porque eles nunca viram você vestindo. Às vezes eles até viram você ganhar. A nova vida em Cristo é exatamente isso. A forma de viver, ela é tão diferente
que as pessoas, ao verem, ao conversarem com você, ao te escutarem, ao assistirem você fazendo as coisas, trabalhando, lavando uma louça, conversando com um vizinho, lavando um carro, trabalhando nos seus afazeres, trabalhando no guichê de um caixa, atendendo alguém como manicure, um atendimento de telemarketing, atendendo o público, fabricando um produto, entregando alguma coisa para alguém. Em tudo eles vão perceber que a roupa é nova, que é uma nova pessoa, porque é diferente, porque tudo que as pessoas estão olhando é gente vazia, mentalidade fútil, é mentalidade de morte, é mentalidade, é ação obscurecida, sem entendimento, é ação insensível, é ação depravada. O tempo todo as pessoas estão vendo isso. E, de repente, ao ter um contato com você, pela primeira vez ela vê vida. Pela primeira vez ela vê luz. Pela primeira vez ela vê justiça. Ela vê santidade. E ela olha e fala: tem algo de diferente nesse homem, nessa mulher. A roupa tá diferente, assim, a roupagem, o jeito que aquela pessoa fala é diferente, o jeito que ela sorri, o jeito que ela olha, o jeito que ela trata, a expressão, o jeito que ela fala é diferente. Nós somos convidados ao tempo todo a nos despirmos do velho homem. E olha, eu vou te dizer uma coisa, antes que você fique preocupado, não é imediato, tá? Você entrega a sua vida de uma única vez. Mas essa roupa é mais ou menos, a roupa do velho homem, é mais ou menos aquele fiozinho daquele casaco de lã que ele tá solto e você começa a puxar e ele começa a se desfazer. Não é na hora, né? Não é um puxão e sai tudo. Não, você vai puxando. E vai puxando. E vai puxando. E Paulo está dizendo, vai se despindo, vai tirando estas roupas, vai tirando essas falas, esses pensamentos, vai tirando essas atitudes, vai tirando esses desejos, esses sonhos que eram fúteis, vai tirando toda essa mensagem, esses princípios. E já vai, ó, enquanto você está tirando, já vai colocando a roupa que é Jesus Cristo. Por isso que o processo, nós somos santos, mas estamos em processo de santificação e de santidade. Deus está nos transformando. O nosso espírito, ele já transformou. Mas isso agora começa a refletir no nosso corpo, nas nossas atitudes, nas nossas falas. Possamos ter essa nova roupa, amém? Deus abençoe. Você que está conosco aí no domingo, Deus abençoe esse domingo. Dá um abraço na mamãe, dá um abraço na vovó também, na bisavó, se você tiver ainda a sua bisavó viva, né? Ali eu sei que na casa da Bianca, né, entre a parentela da Bianca, vai ter abraço na avó, na bisavó e na mãe, né? Vai ter abraço para todas as gerações. Aí tem mãe 3 vezes lá, né? Mãe 1, 2, 3 vezes. Então, dá abraço para todo mundo. Aí no Dia dos Pais, se Deus permitir, na nossa família vai ter abraço de 4 vezes, porque tem trisavô. Então, se Deus permitir aí, até agosto, meu avô é trisavô. Então, dê um abraço na mamãe e Deus abençoe seu domingo. Aos queridos que estão conosco aqui, obrigado pela presença, Deus os abençoe, viu? Amém. Que Deus abençoe a todos. Excelente aula. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, irmãos. Muito Tchau. obrigada. Boa noite a Uma todos. boa noite a todos. Boa noite, queridos.